Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou o João Bosco Paredes da Silva, professor de Química, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o tema constante de equilíbrio. E vamos dividir este tema em algumas partes. Na primeira, vamos falar qual é a relação da constante de equilíbrio com a energia livre de Gibbs. Bem, vamos começar logo depois da abertura. Bem, para falar sobre o tema equilíbrio químico, vamos mostrar aqui alguns exemplos de processos químicos. Nesta figura aqui do lado esquerdo, nós temos aqui a chama presente em um maçarico. O maçarico funciona a partir do gás acetileno, ou também chamado de uma forma mais formal etino, que quando entra em contato com o oxigênio, ele entra em combustão, se for dado uma fagulha inicial, ele entra em combustão e forma CO2 e água. Veja que tanto mais acetileno for injetado, mais ele vai produzir CO2 e água durante o processo de combustão. Ou seja, a reação vai apenas estar deslocada aqui para o lado direito. Então a gente vê claramente que aqui temos um exemplo em que a reação não está em equilíbrio. Já nessa figura, nós vemos aqui do lado esquerdo, dentro dessa vidraria que é um becker, que ele está cheio de glicose na forma sólida e ele está exposto ao ar, que contém oxigênio. Bem, caso fosse dada uma fagulha inicial, você teria a reação de combustão. Porém, a amostra de glicose apenas exposta ao ar sem essa fagulha inicial, ela fica praticamente inalterada ao longo do tempo. Já que nessa figura, a gente tem aqui uma vidraria fechada, selada, em que a gente tem aqui NO2 em fase gasosa, que tem uma cor marrom, que é essa cor característica que a gente vê aqui dentro da vidraria, e duas moléculas dessas se combinam para formar N2O4 sólido, que a gente vê aqui no fundo da vidraria. Bem, nesse caso, que a gente tem algumas características distintas dos dois exemplos anteriores, que são NO2 forma continuamente N2O4 e N2O4 se decompõe continuamente em NO2. Portanto, nós temos aqui os critérios que nos ajudam a identificar o equilíbrio químico, que são as reações diretas, ou seja, da esquerda para a direita, e a inversa, da direita para a esquerda, estão ambas ocorrendo. E elas ocorrem com a mesma velocidade. E por isso você tem a impressão de que o processo não está mudando. Você pensa que a reação está parada. Porém, isso é só uma impressão. Lembre-se que sempre você vai ter um equilíbrio, reagentes formando produtos e ao mesmo tempo produtos se decompondo em reagentes. Muito bem, vamos tratar aqui de um outro exemplo em que a gente vai ter a possibilidade de destacar mais esse aspecto de reversibilidade, que é tão característico dos processos que estão em equilíbrio. No nosso exemplo aqui, nitrogênio gasoso, uma quantidade de nitrogênio gasoso se combinando com 3 quantidades de hidrogênio gasoso para formar 2 quantidades de NH3 gasoso. Se você olhar como se comporta ao longo do tempo as quantidades de N2, H2 e NH3, o comportamento é como este que aparece na figura abaixo, onde é colocado aqui no eixo Y a concentração molar e no eixo X o tempo. Observe que quando o tempo é zero, aqui na extrema esquerda, você não tem NH3, a quantidade dele é zero, e você só tinha N2 e 1, 2, 3 quantidades a mais de H2. E o que é que vai acontecendo ao longo do tempo? À medida que o tempo vai passando, essas quantidades dos reagentes vão diminuindo e, naturalmente, a quantidade do produto de NH3 vai aumentando. E vai chegar um certo momento em que essa concentração molar de NH3 vai se manter constante, bem como essa queda de N2 e H2 também vão ficar essencialmente constantes ao longo do tempo. Bom, mas esse não é o único processo que acontece. Se existe uma reversibilidade, se existe um equilíbrio, você tem também o processo inverso, que está ilustrado aqui na figura do lado direito. 2 quantidades de NH3 gasoso vão se decompor em uma quantidade de N2 gasoso e 3 quantidades de H2 gasoso. E a figura é essa aqui, No início do tempo t igual a zero, você só tem NH3, está aqui representado em verde, e com o passar do tempo ele vai se decompondo, vai diminuindo a sua quantidade e vai aumentando a quantidade de N2 e numa quantidade 3 vezes maior de H2, que são exatamente os coeficientes estequiométricos dessa reação. E novamente, ao longo do tempo, ele vai entrar aqui num patamar constante das quantidades de H2, N2 e NH3. Ainda usando esse exemplo da formação da amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio,
Uma coisa que é importante a gente destacar é o fato de que nitrogênio e hidrogênio eles simplesmente não estão um ao lado do outro nessa reação. Um aspecto muito importante da gente prestar atenção é que eles estão se misturando. Portanto, a gente vem com a seguinte pergunta: qual que é a contribuição de misturar esses dois gases na variação da energia livre de Gibbs? Bem, a resposta é que isso faz com que a energia livre de Gibbs ele diminua, haja um abaixamento da energia livre de Gibbs. É exatamente isso que essa figura mostra aqui do lado direito. Se você coloca no eixo Y aqui a variação da energia livre devido à mistura, e aqui no eixo X a fração molar de um desses gases, como por exemplo o gás A, então, tirando as situações das extremidades esquerda e direita, que é quando você tem apenas um desses dois gases, né, A ou B, então você, em qualquer quantidade intermediária, ou seja, quando você tem uma mistura entre A e B, você tem uma variação negativa na energia livre devido a essa mistura. Se você quer entender bem esse gráfico aqui e entender qual é a origem do ΔG da mistura ser negativo, dê uma olhada nesse vídeo que eu vou colocar aqui acima no card, que a gente fala exatamente disso. Bem, vamos agora definir um parâmetro muito importante que é o chamado ΔG da reação. Bom, a variação da energia livre de Gibbs da reação, que a gente vai representar por ΔRG, isso aqui para a reação A se transformando em B em fase gasosa, é a mudança na energia livre quando 1 mol de A forma 1 mol de B para uma composição da mistura da reação fixa. Olha só, nessa figura aqui do lado direito, a gente coloca aqui no eixo Y a energia livre e aqui no eixo X o processo, né, o avanço dessa transformação de A em B. Note que aqui do lado esquerdo ó, você tem apenas A puro e aqui do lado direito você tem apenas a espécie B pura. Portanto, quando você tem apenas uma das espécies A, você pode falar na energia molar desse gás A na condição padrão, que é caracterizado por sua pureza. E da mesma forma, aqui na extremidade direita, você tem apenas B, você vai ter uma energia molar de B no estado padrão, quando você tem apenas B puro. E vamos admitir que a energia livre molar de B é menor do que a energia molar de A. Então você deve imaginar que durante o processo, durante a transformação de A em B, quando você tiver tanto A como B, você deveria ter uma variação linear representada por essa reta de inclinação negativa. Entretanto, a gente acabou de ver no slide anterior que quando você tem uma situação intermediária tanto A como B, eles estão misturados e, portanto, você vai ter aqui um abaixamento dessa reta devido ao efeito da mistura. Então, aquela forma parabólica que a gente viu na figura anterior dá essa forma arqueada aqui da dependência da energia livre em função do avanço do processo. Note que, por exemplo, se você estiver aqui nesse ponto em que eu estou passando o mouse, você vai ter uma certa energia livre. Se você transforma mais A em B, você está deslocando a reação para a direita. Você está caminhando aqui ao longo do eixo X para a direita. E o que vai acontecer? Você vai ter agora uma energia livre menor, ou seja, você vai ter aqui uma variação de energia livre negativa, ou seja, A vai tender a formar B. Agora, se você tiver aqui no lado direito, já com uma boa quantidade de B formada, se mais B for formado, você vai ter um aumento na energia livre. E a gente sabe que uma variação positiva na energia livre, isso aí não é um processo espontâneo. Na verdade, o processo espontâneo vai estar associado com uma certa quantidade de B se decompondo, voltando aqui para a esquerda e formando A. E com isso você vai ter também uma variação negativa na energia livre. E vai ter um ponto aqui que vocês devem estar percebendo, uma certa composição relativa aqui entre A e B, em que a variação da energia livre é igual a zero. Ou seja, vai haver uma composição de A e de B em que você vai estar no mínimo da energia livre dentro desse processo de A se transformando em B. Portanto, a gente percebe que é muito importante a gente saber em que condição, em que momento você está. Se você está num domínio da reação em que o ΔG é negativo, se eventualmente ele é positivo indo para a direita, ou se ele volta a ser negativo indo para a esquerda, ou se ele assume o valor zero. Por isso, vamos prestar atenção aqui e tentar determinar o ΔG dessa reação. Então, a energia livre de Gibbs dessa reação vai ser a energia livre do produto, que é B, menos a energia livre do reagente, que é A. Uma outra maneira de você escrever isso que está acima é como estamos apresentando aqui abaixo. Então, a energia livre de Gibbs da espécie B é o produto do número de molos da espécie B vezes a energia livre de Gibbs molar dessa espécie B e menos o número de molos de A e a energia de Gibbs molar da espécie A. Muito bem, agora veja só. Como na nossa condição aqui, o ΔG da reação é a transformação de 1 mol de A em 1 mol de B, então NA e NB valem 1.
Então o nosso ΔG da reação vai ser a energia livre de Gibbs molar de B menos a energia livre de Gibbs molar de A. Bem, a gente vai utilizar aqui as expressões que nós já aprendemos para o cálculo da energia livre de um gás. Vamos usar tanto para o primeiro, como também aqui para o segundo termo. Bem, essa expressão aqui, eu vou também colocar aqui um vídeo onde nós derivamos essa expressão, se você quiser lá dar uma olhada. Então observe só, quando você tem aqui o primeiro e o terceiro termo, e você compara com a linha de cima, a única diferença é que aparece aqui o estado padrão, no primeiro e no terceiro termo. Portanto, o primeiro menos o terceiro termo, isso aqui vai corresponder a um ΔG, só que o ΔG da reação no estado padrão. E você vai ter aqui o RT, que aparece no segundo e no quarto termo. Então você vai ficar dentro do parênteses ln de PB sobre P padrão, menos ln de PA sobre P padrão. Por isso, essa relação vai ficar dessa forma. O primeiro menos o terceiro termo é o ΔG da reação no estado padrão, mais RT ln de Q. E Q representa um quociente entre as quantidades PB sobre PA. Agora observe o seguinte, nós falamos há pouco que esse ΔG ele pode essencialmente assumir valores negativos, positivos ou igual a zero. Em particular, quando esse ΔG for zero, ou seja, quando você estiver no equilíbrio, você vai ter zero igual a ΔG padrão da reação mais RT ln, e observe que esse Q, esse quociente, agora ele ganha um nome particular. Ele chama-se K. É justamente a constante de equilíbrio, ou seja, é a razão entre as pressões parciais de produto e reagente num momento muito particular, no momento do equilíbrio. Então essa última equação aqui está mostrando para a gente que é possível determinar a constante de equilíbrio a partir do ΔG da reação no estado padrão e o produto RT. Então vamos isolar, vamos calcular aqui. Então vamos repetir isso no próximo slide. Está aqui. Então vamos passar menos RT, está multiplicando ln de K para o lado direito. Ao passar para o lado direito, isso vai entrar aqui no denominador. Então você vai ter apenas isso aqui, ln de K igual a menos ΔG da reação, estado padrão, dividido por RT. Muito bem. Agora, se você quer o valor de K, o que você precisa fazer é aplicar a função exponencial dos dois lados da equação. Então, do lado esquerdo vai ficar a exponencial de ln de K igual a exponencial de menos ΔG da reação, no estado padrão, sobre RT, que é exatamente isso que está aqui. Bem, do lado esquerdo isso aqui vai dar apenas K, então você tem essa importante relação, que K vai ser a exponencial de menos ΔG da reação no estado padrão sobre RT. Bem, com relação a essa importante relação, vamos fazer algumas observações. A primeira é a seguinte, vamos lembrar que os valores do ΔG da reação no estado padrão eles são tabelados. Isso significa que da equação acima é possível de determinar a constante de equilíbrio a partir destes dados termodinâmicos. E uma outra informação também muito importante é que observe que nessa exponencial aqui, a unidade do numerador é um certo valor, x, dado em joules por mol, e aqui no denominador você tem a constante dos gases, em joules é 8,314 joules por Kelvin mol, e a temperatura vai assumir um certo valor qualquer, suponha que é 25 graus Celsius, ou seja, 298 kelvins. Observe aqui que Kelvin cancela com Kelvin menos 1, e que joules por mol vai cancelar com joules por mol. Ou seja, você tem aqui que essa exponencial ela vai ser adimensional, como deve ser todo argumento de função exponencial ou logarítmica. Nós discutimos esse aspecto em um outro vídeo que eu vou colocar também aqui em cima sobre funções logarítmicas, que é a sua adimensionalidade, bem como a da exponencial. Então isso significa, pessoal, que a gente tem uma informação muito importante, que eu gostaria que você guardasse desse vídeo, que é o fato de que a constante de equilíbrio ela é adimensional. E observe que eu coloquei aqui em negrito para fazer um destaque. Nós vamos usar muito essa informação de agora em diante, tá certo? Bem, vamos fazer aqui um exercício para fixar esse conteúdo. Esse exercício fala o seguinte, calcule a constante de equilíbrio da reação, que é N2O4 se decompondo em 2NO2 gasoso, na temperatura de 298 kelvins, sabendo que a constante dos gases vale 8,314 joules por Kelvin mol, e que a gente conhece os dados termodinâmicos tabelados do ΔH de formação padrão e da entropia molar padrão, tanto do N2O4 gasoso como do NO2, que são esses valores que estão colocados aqui na tabela. Então veja só, calcular a constante de equilíbrio significa determinar o valor dessa exponencial. Para isso, a gente vai precisar saber quanto vale o ΔG da reação. A temperatura está posta, 298 kelvins.
Então vamos calcular o ΔG da reação. Bom, o ΔG da reação do estado padrão é o ΔH da reação do estado padrão menos T, variação da entropia da reação do estado padrão. Então significa que para calcular o ΔG eu preciso calcular o ΔH e o ΔS. Então vamos lá. Calcular o ΔH da reação do estado padrão é duas vezes a entalpia de formação do produto, que é NO2, está aqui, ó, em fase gasosa, menos a entalpia de formação do reagente, que é N2O4, em fase gasosa. Bem, então substituindo aqui os valores que estão colocados aqui na tabela, você vai ter aqui, ó, 2 vezes 33,18, que é o ΔH de formação do NO2, menos 9,16, que é o ΔH de formação do N2O4 gasoso. Bem, este valor aqui dá 57,20 kJ por mol. Bom, o ΔS tem uma fórmula equivalente ao do ΔH, só que no lugar do ΔH de formação vai entrar as entropias molares padrão do N2 gasoso e do N2O4 gasoso. Bom, agora usando esses dados da última coluna da tabela, você calcula, vai ser 2 vezes 240,06 menos 304,29, que dá 175,83 joules por Kelvin mol. Ok, agora pegando esses dois dados aqui, vamos substituir aqui nessa equação abaixo. O ΔH da reação do estado padrão é 57,20, aí observe que é quilo, portanto temos que exprimir aqui, ó, vezes 10 a terceira, joule por mol, menos 298 kelvins vezes 175,83 joules por Kelvin mol. Bem, fazendo aqui essa conta na calculadora, você obtém um valor de 4,8 vezes 10 a terceira joule por mol. Então, substituindo aqui esse valor na exponencial, você vai ter aqui, ó, K vai ser igual a E elevado a menos o valor do ΔG da reação, 4,8 vezes 10 a terceira joule por mol, dividido pelo valor de R, 8,314 joules por Kelvin mol, vezes a temperatura, que é 298. E quando você faz essas contas, você obtém um valor de 0,14, que é um valor baixo, e está dando a ideia de que nessa razão entre produtos dividido por reagentes, você tem uma quantidade menor de produtos do que reagentes, ou seja, uma quantidade pequena de produtos foi formada. Bem, então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima videoaula. Um forte abraço a todos.